A partir dos 60 anos, é fundamental prestar atenção a um processo silencioso que ocorre no organismo diariamente. Trata-se de uma perda gradual e imperceptível de um elemento essencial, cuja ausência só se torna evidente quando já avançada. Referimos-nos à massa muscular, e o que ocorre no corpo nessa fase da vida reveste-se de uma gravidade frequentemente subestimada pela comunidade médica. A realidade preocupante que merece reflexão é que aos 80 anos, cerca de metade dos idosos desenvolverá sarcopenia, condição caracterizada pela redução acentuada da musculatura. Esse quadro não se limita à aparência frágil, ele explica por que muitos indivíduos deixam de subir escadas, abandonam atividades como jardinagem ou sofrem quedas das quais não se recuperam plenamente. O aspecto mais alarmante reside no fato de que a maioria das pessoas só percebe a perda muscular quando já perdeu entre 30% e 40% do que possuía aos 40 anos. Contudo, antes que se considere este um alerta desanimador, há uma perspectiva otimista a ser considerada. Pesquisas científicas recentes revelaram propriedades notáveis em determinadas proteínas de origem vegetal. Nem todas as proteínas exercem o mesmo efeito em organismos envelhecidos, e as descobertas nesse campo podem redefinir as estratégias para a manutenção da força após os 70 anos. Algumas proteínas vegetais, quando consumidas de maneira adequada, demonstram capacidade de auxiliar na reconstrução de tecido muscular que se julgava perdido de forma irreversível. A questão não reside em saber se haverá perda muscular com o avançar da idade, pois esse processo já se iniciou. O ponto crucial é decidir se medidas serão adotadas agora ou se aguardará até que seja tarde demais. A experiência acumulada ao longo dos anos no acompanhamento de idosos permite afirmar que a diferença entre aqueles que preservam sua autonomia aos 85 anos e os que não o conseguem frequentemente decorre de escolhas feitas entre os 65 e os 75 anos. Apresentaremos, a seguir, 8 fontes vegetais de proteína cujos benefícios para a musculatura envelhecida foram comprovados por estudos científicos. Não se trata de suplementos dispendiosos ou planos alimentares complexos, mas de alimentos acessíveis e de fácil incorporação à dieta semanal. Antes, porém, é necessário compreender a urgência desse tema. Os músculos não se restringem à função de movimentação ou sustentação do corpo. Eles constituem verdadeiros centros metabólicos, responsáveis pelo controle glicêmico, pela saúde óssea, pela proteção dos órgãos e, acima de tudo, pela manutenção da independência na terceira idade. A perda muscular implica a redução da liberdade, da autoconfiança e da qualidade de vida. O paradoxo cruel reside no fato de que o próprio envelhecimento torna o organismo menos eficiente na síntese de proteínas para a formação muscular. Os cientistas denominam esse fenômeno de resistência anabólica. Os músculos envelhecidos tornam-se menos responsivos à ação das proteínas, exigindo não apenas quantidades maiores, mas também tipos específicos de proteínas, consumidas em momentos estratégicos. Caso essa janela de oportunidade seja desperdiçada, os aminoácidos ingeridos serão metabolizados sem contribuir para a reconstrução do tecido muscular tão necessário. Durante anos, a suposição predominante era de que as proteínas de origem animal seriam superiores para a manutenção da massa muscular em idosos. Embora apresentem vantagens, estudos recentes revelaram dados surpreendentes acerca das proteínas vegetais. Quando consumidas em quantidades adequadas e combinadas de forma apropriada, certas proteínas de origem vegetal demonstram eficácia equivalente na preservação da musculatura em indivíduos mais velhos. Pesquisas realizadas com populações chinesas, por exemplo, indicaram que uma maior ingestão de proteínas vegetais esteve associada a uma melhor conservação da massa muscular em comparação com o consumo de proteínas animais. É imprescindível esclarecer que não se propõe a adoção de uma dieta exclusivamente vegetariana ou a eliminação de proteínas animais. O que se apresenta são evidências de que as proteínas vegetais merecem maior destaque na alimentação, especialmente com o avançar da idade. Os 8 alimentos a seguir podem ser incorporados a qualquer padrão alimentar já estabelecido. Iniciaremos a relação com o 8º colocado, progredindo até o mais relevante. Em 8º lugar, destacam-se os feijões mungo. Esses pequenos grãos verdes oferecem aproximadamente 7 gramas de proteína a cada 100 gramas cozidos. Sua relevância para os idosos não se limita ao teor proteico, mas também à sua elevada digestibilidade. Muitos indivíduos nessa faixa etária enfrentam desconfortos digestivos com leguminosas, porém os feijões mungo são notavelmente suaves para o estômago.
Além disso, são ricos em magnésio, mineral cuja deficiência é comum entre idosos e que desempenha papel fundamental na relaxação muscular e na função nervosa. Podem ser adicionados a sopas, transformados em pasta ou germinados para saladas. A chave está na regularidade. O consumo 2 vezes por semana já contribui de forma significativa para a ingestão proteica, sem o peso característico de outras leguminosas. Em 7º lugar, encontram-se os feijões vermelhos. Esses grãos fornecem cerca de 9 gramas de proteína a cada 100 gramas cozidos. Sua particularidade para a saúde muscular reside na combinação de proteína com amido-resistente fibras, elementos que auxiliam na estabilização dos níveis glicêmicos. Essa regulação é crucial, pois picos de glicose interferem diretamente na síntese proteica muscular. Estudos demonstraram que idosos que consomem leguminosas como feijão vermelho pelo menos 4 vezes por semana tendem a apresentar maior força de preensão e melhor preservação da massa muscular em comparação com aqueles que raramente as incluem na dieta. Podem ser utilizados em chile, sopas ou saladas, desde que devidamente cozidos, pois grãos crus ou mal preparados podem causar desconforto digestivo. Na 6ª posição figuram os feijões pretos com 9 gramas de proteína a cada 100 gramas cozidos. Entretanto, seu valor não se resume ao teor proteico. Esses grãos são ricos em antioxidantes, especialmente antocianinas, responsáveis por sua coloração escura, que combatem o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que aceleram a perda muscular em organismos envelhecidos. Pesquisas indicam que idosos que consomem leguminosas como feijão preto regularmente apresentam melhores índices de mobilidade e maior força muscular. Além disso, as fibras presentes nesses grãos promovem a saúde intestinal, e evidências recentes sugerem que a microbiota intestinal desempenha papel relevante na capacidade do organismo de construir e manter tecido muscular. Podem ser amassados como patê, adicionados a tacos ou consumidos como acompanhamento. Em 5º lugar, os feijões carioca igualam-se aos feijões pretos em teor proteico, com 9 gramas a cada 100 gramas cozidos, porém oferecem benefícios adicionais. A combinação de carboidratos de digestão lenta com proteínas proporciona energia estável ao longo do dia, prevenindo a fadiga vespertina que leva muitos idosos ao sedentarismo. A inatividade, por sua vez, é um dos principais inimigos da musculatura, pois quanto mais tempo se permanece sentado, mais rápida é a perda de massa muscular. Os feijões carioca auxiliam na manutenção de níveis energéticos constantes, facilitando a manutenção de um estilo de vida ativo. São também excelentes fontes de folato e magnésio, nutrientes que contribuem para o funcionamento adequado do sistema muscular. A contração muscular e a sinalização nervosa dependem intrinsecamente desses nutrientes, fundamentais para a integridade funcional do sistema musculoesquelético. Os feijões carioca podem ser preparados como purê, sem a adição de gorduras saturadas, incorporados a burritos ou consumidos em sopas tradicionais, mantendo sua versatilidade culinária e valor nutricional. Em 4º lugar, destacam-se as lentilhas, leguminosas que representam verdadeiros superalimentos no contexto da saúde muscular. Quando cozidas, fornecem cerca de 9 gramas de proteína por 100 gramas, mas seu diferencial reside na praticidade. Dispensam o prévio remolho e apresentam um dos tempos de cocção mais reduzidos entre as leguminosas, facilitando sua inclusão em refeições cotidianas. Além disso, são fontes excepcionais de ferro, mineral essencial para o transporte de oxigênio aos tecidos musculares em atividade. A deficiência desse nutriente, frequentemente subdiagnosticada em idosos, manifesta-se por meio de fadiga crônica e fraqueza progressiva, acelerando a perda de massa muscular. As lentilhas estão disponíveis em variedades como vermelha, verde e marrom, cada uma com características texturais e tempos de preparo distintos. As lentilhas vermelhas, por exemplo, desmancham-se durante o cozimento, resultando em uma consistência cremosa ideal para sopas, enquanto as variedades verde e marrom preservam sua forma, sendo mais adequadas para saladas. Essa diversidade permite seu consumo frequente sem monotonia, favorecendo a adesão a uma dieta equilibrada. Em 3º lugar, o edamame, ou soja imatura, representa o primeiro derivado de soja nesta lista e configura-se como um alimento transformador para a manutenção da musculatura senil. Com aproximadamente 11 gramas de proteína por 100 gramas, o edamame oferece um atributo raro no reino vegetal. Trata-se de uma proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que o organismo humano não sintetiza autonomamente. Essa característica assume relevância crítica para a população idosa, cujas fibras musculares apresentam maior seletividade metabólica.
Para que a síntese proteica muscular ocorra de maneira eficiente, é imprescindível a presença de um perfil aminoácidico completo, condição que muitas proteínas vegetais não atendem integralmente. O edamame, no entanto, supre essa lacuna. Estudos demonstram que a proteína de soja, quando associada à atividade física regular, pode ser tão eficaz quanto as proteínas de origem animal na promoção do anabolismo muscular. Além disso, o edamame é rico em isoflavonas, compostos bioativos que exercem efeitos anti-inflamatórios e contribuem para a saúde óssea. Seu consumo pode ocorrer na forma de vagens cozidas ao vapor, temperadas com sal marinho, ou como grãos descascados, adicionados a saladas, refogados ou bowls de grãos. Em segundo lugar, os brotos de soja elevam os benefícios nutricionais da leguminosa a um patamar superior. O processo de germinação altera significativamente seu perfil nutricional, aumentando a biodisponibilidade de nutrientes e degradando compostos que poderiam interferir na digestão. Como resultado, o organismo absorve e utiliza de maneira mais eficiente a proteína presente nos brotos em comparação com os grãos inteiros. Esses brotos fornecem entre 13 e 15 gramas de proteína por 100 gramas e apresentam melhor tolerância digestiva, sendo uma alternativa viável para idosos que enfrentam dificuldades na digestão de leguminosas inteiras. Ademais, são fontes expressivas de vitamina C, ferro e folato, nutrientes que atuam sinergicamente na manutenção da função muscular e na prevenção de anemias. Sua textura leve e crocante permite sua incorporação em diversas preparações, sem sobrecarregar o paladar ou o sistema digestivo. Podem ser consumidos crus em saladas, levemente refogados com alho ou adicionados a sopas, conferindo um incremento proteico sem alterar substancialmente a composição calórica das refeições. No topo da lista, encontram-se os grãos de soja maduros, devidamente cozidos, cujo potencial nutricional justifica plenamente sua posição de destaque. Quando preparados adequadamente, fornecem entre 18 e 20 gramas de proteína por 100 gramas, valor comparável ao do peito de frango e superior ao de ovos. Contudo, o que os torna particularmente relevantes para a população idosa não é apenas a quantidade, mas a qualidade dessa proteína. A soja madura oferece todos os aminoácidos essenciais em proporções ideais para a síntese proteica muscular, característica que a equipara às proteínas de origem animal em termos de eficiência anabólica. Estudos comparativos envolvendo idosos demonstraram que o consumo de proteína de soja, em quantidades adequadas, pode promover ganhos musculares similares aos obtidos com proteínas animais. Outro aspecto notável é o elevado teor de leucina, aminoácido que atua como um gatilho molecular para a síntese proteica muscular. Com o avanço da idade, as fibras musculares desenvolvem resistência aos estímulos anabólicos convencionais, exigindo uma maior concentração de leucina para ativar os mecanismos de reparo e crescimento. Pesquisas recentes indicam que idosos podem necessitar de 3 a 4 gramas de leucina por refeição para otimizar a síntese proteica, e uma porção de soja cozida contribui significativamente para atingir essa meta. Além do perfil proteico excepcional, a soja madura oferece benefícios adicionais que reforçam sua importância na prevenção da sarcopenia. Seus lipídios insaturados favorecem a integridade das membranas celulares e a produção hormonal, enquanto o cálcio, o ferro e o magnésio presentes atuam, respectivamente, na saúde óssea, no transporte de oxigênio e na função neuromuscular. As isoflavonas, por sua vez, exercem efeito modulador sobre a inflamação crônica, um dos principais fatores que aceleram a degradação muscular em idosos. A combinação desses elementos confere à soja madura o status de um dos alimentos mais eficazes no combate à perda de massa muscular associada ao envelhecimento. Embora algumas preocupações tenham sido levantadas acerca dos possíveis efeitos hormonais da soja, a literatura científica contemporânea refuta majoritariamente essas alegações. Estudos epidemiológicos demonstram que populações asiáticas, com consumo elevado e prolongado de soja, apresentam maior expectativa de vida e menores índices de doenças crônicas relacionadas à idade. O preparo dos grãos de soja madura requer um período de remolho overnight, seguido de cocção até que atinjam a textura macia, processo que demanda algumas horas. Embora trabalhoso, é possível cozinhar grandes quantidades e congelar porções para uso posterior. Os grãos cozidos podem ser incorporados a sopas, ensopados, curris ou saladas, ou ainda servidos como acompanhamento, temperados com azeite e ervas aromáticas. O investimento de tempo e esforço é amplamente compensado pelo valor nutricional obtido.
No entanto, a mera enumeração desses alimentos de alto teor proteico vegetal não garante por si só a preservação da massa muscular. É fundamental compreender as estratégias práticas que permitem transformar esse conhecimento em resultados tangíveis. A primeira delas refere-se à distribuição proteica ao longo do dia. Muitos idosos concentram o consumo de proteínas no jantar, após terem ingerido quantidades insuficientes nas refeições anteriores. Essa abordagem contraria as evidências científicas, que indicam a necessidade de estimulação proteica contínua para a manutenção da musculatura. Recomenda-se, portanto, a inclusão de fontes proteicas em todas as refeições, com ênfase especial no café da manhã. O início do dia com uma refeição rica em proteínas contribui para a prevenção da degradação muscular e promove maior disposição física ao longo do dia. Em segundo lugar, ressalta-se a importância da combinação de proteínas vegetais. Embora a soja e o edamame sejam proteínas completas, a maioria das fontes vegetais apresenta deficiências em um ou mais aminoácidos essenciais. A combinação clássica de leguminosas com cereais, como lentilhas com arroz ou feijão com milho, resulta em um perfil aminoácidico mais equilibrado. Não é necessário que esses alimentos sejam consumidos na mesma refeição, mas a variedade ao longo do dia assegura o aporte adequado de todos os aminoácidos necessários. Por fim, reconhecesse que o consumo isolado de proteínas não é suficiente para a manutenção da saúde muscular. A prática regular de exercícios, em especial aqueles de resistência, potencializa significativamente a resposta anabólica muscular à ingestão proteica. Atividades aparentemente simples, como o uso de faixas elásticas, a manipulação de pesos leves ou a realização de exercícios com o próprio peso corporal, a exemplo de elevações assistidas, demonstram capacidade de sensibilizar a musculatura, otimizando a utilização dos aminoácidos disponíveis. Evidências científicas indicam que indivíduos idosos que associam um aporte proteico adequado a um programa estruturado de treinamento resistido não apenas retardam a perda de massa muscular, mas, de fato, promovem sua reconstrução. Ademais, dois fatores frequentemente negligenciados merecem atenção: a suficiência calórica global e os níveis de vitamina D. A deficiência de vitamina D, amplamente prevalente na população idosa, compromete de maneira severa tanto a função muscular quanto os processos de síntese proteica. Paralelamente, muitos indivíduos nessa faixa etária apresentam um consumo calórico insuficiente, o que induz o organismo a recorrer ao catabolismo muscular como fonte energética, independentemente da quantidade de proteína ingerida. Nesse contexto, recomenda-se não apenas a manutenção de um balanço calórico positivo, mas também a avaliação periódica dos níveis séricos de vitamina D, a fim de corrigir eventuais carências. É fundamental reconhecer que as adaptações fisiológicas decorrentes de tais intervenções não ocorrem de forma imediata. Estudos longitudinais demonstram que melhorias mensuráveis em massa e função muscular manifestam-se em média, após 12 a 16 semanas de adesão consistente a um protocolo que combine nutrição adequada e atividade física. Embora esse período possa parecer prolongado, convém refletir sobre sua inevitabilidade. O envelhecimento prosseguirá independentemente das escolhas individuais. A questão central reside, portanto, em determinar se tal processo será acompanhado por declínio muscular ou por sua preservação. A perda de massa muscular transcende a mera redução da capacidade física, repercutindo diretamente na autonomia, na autoconfiança e, em última instância, na qualidade de vida. Anualmente, milhões de idosos sofrem quedas em decorrência da insuficiente força muscular para recuperar o equilíbrio, sendo que muitos jamais se recuperam plenamente desses eventos. O declínio gradual da musculatura acarreta, assim, um declínio igualmente progressivo em aspectos fundamentais da existência: a possibilidade de viajar, de interagir com netos, de residir em seu próprio lar em vez de em uma instituição de longa permanência. Contudo, há uma perspectiva otimista a ser considerada. A sarcopenia não constitui um desfecho inevitável do envelhecimento, tampouco uma consequência inexorável que deva ser aceita passivamente. Mesmo em idades avançadas como aos 70, 80 anos ou mais, o organismo mantém a capacidade de responder a estímulos nutricionais e físicos adequados. Os mecanismos de síntese proteica muscular permanecem funcionais, demandando apenas o fornecimento consistente dos nutrientes apropriados e a aplicação de estímulos mecânicos por meio do movimento. Nesse contexto, 8 fontes proteicas de origem vegetal destacam-se como instrumentos valiosos no combate à sarcopenia: feijão mungo, feijão vermelho, feijão preto, feijão carioca, lentilhas, edamame, brotos de soja e soja madura.
Esses alimentos reúnem atributos essenciais: acessibilidade, baixo custo, embasamento científico robusto e eficácia comprovada. Sua incorporação à dieta, no entanto, depende de ação concreta por parte do indivíduo. Diante disso, propõe-se um desafio prático: selecionar 2 dessas fontes proteicas e comprometer-se a consumi-las ao menos 2 vezes na semana corrente, sem postergar para um futuro incerto ou aguardar motivação adicional. Cada dia de adiamento representa uma oportunidade perdida de preservar massa muscular, enquanto cada refeição desprovida de proteína adequada configura um momento não aproveitado para salvaguardar força e independência.